Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Vamos a mais uma lição? Vamos a mais uma lição do nosso quarto trimestre de 2025, a lição número 5. Hoje nós estamos iniciando sobre o estudo da parte imaterial do homem, sobre o estudo da parte espiritual do homem. A lição número 5 da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso quarto trimestre nós estamos estudando na classe adulto Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que está nos ajudando a entender melhor sobre as partes material e imaterial do ser humano. E hoje nós chegamos à lição número 5. Vamos a ela? Vamos então a mais estudo aqui no Ensine Palestra. Lição de hoje é número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós temos aí na nossa revista a nossa verdade prática, nós temos o nosso texto áureo, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe e nós estamos aqui começando mais uma aula, mas antes de nós iniciarmos propriamente o estudo, eu gostaria de pedir a você algo muito especial. Para você, algo muito banal, algo muito corriqueiro, clicar ali no joinha, dar um ok, dar um certinho, ali é fundamental. É fundamental para que o nosso vídeo se espalhe, para que o nosso vídeo seja transmitido para outras pessoas. Inscreva-se no canal caso você não é inscrito, caso você não é inscrita. Se você não é inscrito, não é inscrita, então inscreva-se no canal, isso vai nos deixar muito felizes e nós estaremos assim prosperando aqui no Ensine Palestra, aqui nesta plataforma onde nós estamos trabalhando para o reino. Vamos então a mais um estudo aqui no Ensine Palestra. Nós hoje então iremos, a partir desta lição, começar a tratar sobre a parte imaterial do corpo humano. Na verdade, a parte imaterial do ser humano, porque a parte material é exatamente o corpo humano. E nós já estudamos sobre o corpo humano, nós já trabalhamos sobre essa parte material, esta parte visível, esta parte tangível, e hoje nós vamos trabalhar sobre a parte intangível, sobre a parte espiritual. Então nós iniciamos hoje aqui o nosso estudo sobre alma. Vamos partir do princípio, não querendo ser redundante. Vamos trabalhar aqui os diversos conceitos de alma. Nós precisamos primeiro entender o que é alma. Nós precisamos primeiro entender os atributos da alma, que é o nosso primeiro tópico que está chegando, e nele nós temos 3 subtópicos a desenvolver. De volta ao Gênesis, entre o espírito e o corpo, a alma abatida. Bom, de volta ao Gênesis. Alma, segundo o dicionário bíblico Vini, alma, ego, vida, pessoa, coração. E o dicionário Vini ainda prossegue. O problema com o tema alma é que nenhum equivalente do termo ou a ideia por trás dele é apresentado no idioma hebraico. O sistema hebraico de pensamento não inclui a combinação ou oposição dos termos corpo e alma, que na verdade são de origem grega e latina. O hebraico contrasta 2 outros conceitos que não são encontrados na tradição grega e latina. São eles nefesh, pessoa interior, traduzido por alma ou vida. Está lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Aqui deve ser traduzido por vida e não por alma. Porque muitas vezes, na Bíblia Sagrada, muitas vezes na Palavra de Deus, alma, ela se refere a pessoas. Alma se refere à emoção. Muitas vezes espírito se refere à emoção. Então nós temos essas 2 palavras intercambiáveis, alma e espírito, mas nós somos tricotomistas. Essa é a posição aqui do nosso canal. Nós somos tricotomistas. Nós acreditamos que o corpo humano é a parte material e a parte imaterial é constituída da alma e do espírito. Isso nós vimos lá na primeira lição. Se você quiser assistir a primeira lição, é bem interessante, porque era um panorama do nosso trimestre. Já os nossos amigos dicotomistas acreditam na parte material e na parte imaterial, sendo que a parte material é o corpo e a parte imaterial, espírito e alma, que ficam ali muitos textos, ora fala do espírito, ora fala da alma, mas seria a mesma coisa. Então, nós tricotomistas e os nossos irmãos dicotomistas não estamos fazendo nenhuma heresia, porque tanto a tricotomia como a dicotomia têm passagens
bíblicas que ratificam, que dão sustentação a essas duas posições. Então essas duas posições, tricotomia e dicotomia, elas têm amparo bíblico e não são heresia de maneira nenhuma. O que é heresia, e uma grande heresia, diga-se de passagem, é o monismo, que diz que o homem é uma coisa só. Morreu, acabou. Não tem a parte espiritual, não tem o posterior, não tem o depois. Acabou, não existe mais. A pessoa é uma alma e após a morte, corpo morre, alma morre, espírito morre e acabou tudo. Isso nós não podemos considerar como uma doutrina bíblica. Isso, na verdade, é uma heresia. Respeitando quem acredita nisso, mas nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos, porque a doutrina bíblica é que o homem tem a parte física e a parte espiritual. O homem tem a parte física, material, e a parte imaterial. E tricotomia e dicotomia, elas acabam tendo amparo bíblico. Agora, o monismo não pode ser ratificado. Não é bíblico, não é doutrina, é heresia. Então, nós precisamos deixar isso muito bem pontuado. É claro que isso aí ainda diz respeito à nossa primeira lição, é claro que isso aí ainda diz respeito aos aspectos gerais do nosso trimestre, mas é importante nós, vez por outra, você professor, você professora, durante esse trimestre, durante esses 3 meses, durante essas aulas que nós estamos aqui ajudando você a fazer o seu plano de aula, e que bom que nós podemos ajudar, e fico feliz em poder ajudar você, você que é aluno, você que é aluno também se prepara para a aula. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo prestígio de estar aqui conosco. Então nós precisamos, por vezes, durante esse trimestre, deixar isso bem claro, que a tricotomia e a dicotomia, embora elas duelem entre si, embora elas divirjam entre si, fazem parte da doutrina bíblica e não é heresia. Agora, o monismo, dizer que o homem não tem a parte imaterial, que o homem não tem a parte espiritual, desculpa a redundância, desculpa aqui estar sendo recorrente, mas é uma heresia. Agora nós vamos entrar aqui em uma parte fundamental. Nós precisamos conceituar a alma. Nós precisamos conceituar a origem da alma. Nós precisamos entender 3 vertentes sobre a origem da alma. Essas 3 vertentes precisam ser muito bem entendidas, precisam ser muito bem compreendidas. E são teorias acerca da origem da alma. Teoria porque estamos em um terreno desconhecido. A alma, ela é intangível, ela é imaterial, ela não pode ser tocada. Daí não se ter certeza absoluta, mas nós procuramos, à luz das Escrituras, encontrar respaldo para o estudo afim. Logicamente, muitos defensores de algumas teorias buscam auxílio na Bíblia para suas defesas. Bom, mas vamos então às teorias. A teoria da pré-existência da alma acredita que Deus, em algum momento, e esse momento não é determinado, criou todas as almas. Sim, todos os bilhões de almas estão dispostas em um, digamos, banco de almas. Cada vez que há uma concepção aqui na Terra e vai nascer um bebê, Deus vai a esse banco de almas e pega uma delas para lançar sobre o corpo que está nascendo, o corpo que está sendo concebido no ventre materno. Essa teoria não possui respaldo bíblico. Alguns filósofos acreditam piamente nessa teoria. Alguns filósofos acreditavam nessa teoria. Dentre eles nós encontramos Platão, Filo e Orígenes. Esses 3 acreditavam na teoria da pré-existência da alma. Essa teoria cai em contradição pela seguinte razão. Pensa comigo, tudo que Deus criou é bom, não é verdade? Tudo que Deus criou é perfeito, não é verdade? Tudo que Deus criou é puro, não é verdade? Logo, todas as almas constantes nesse suposto banco de almas são perfeitas,
são sem pecado, são imaculadas, porque Deus as criou. Deus colocou uma por uma ali. Se Deus criou todas as almas antes mesmo de Adão nascer, pois ele também teria sido contemplado com uma alma, elas não estariam afetadas pelo pecado. Aí nós temos dificuldade em entender o seguinte texto bíblico, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, a alma já nasce pecadora. De novo, Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 51, verso 5, Davi falando, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Logo, não pode uma alma ser tirada desse chamado banco de almas e ser colocado no ser humano, porque o ser humano nasce com pecado, e essa alma que estaria lá não tem pecado, não tem mácula. Ou seja, essa teoria não é validada. Uma segunda teoria é a teoria do criacionismo. Preste bem atenção. Nós somos criacionistas em relação ao ser humano. Nós cremos piamente, nós acreditamos piamente, nós ensinamos com muita ênfase que o homem foi criado por Deus. Deus é o Criador. Então, em relação à espécie humana, nós somos criacionistas. Nós não somos evolucionistas. Os evolucionistas, eles acreditam que o homem, ele é a evolução de um primata, a evolução do macaco. Nós não acreditamos nisso. Nós somos criacionistas. Agora, em respeito à teoria da criação da alma, a teoria do criacionismo, nós não aceitamos. Por quê? Vamos lá. O que essa teoria entende? Ela entende que Deus, ao nascer de um novo ser, está criando ali uma nova alma e um novo fôlego de vida, até então inexistentes. Essa teoria entende que Deus, ao nascer um novo ser, está criando ali uma nova alma, um novo fôlego de vida, até então inexistentes. São novos. Uma nova alma e um novo fôlego de vida. Deus é o criador de cada alma, de cada espírito. Cada vez que uma concepção aqui na Terra acontece, Deus cria especificamente para esse ser que vai nascer uma alma para ele. Dá o fôlego de vida para que ele nasça. E essa teoria também tem alguns problemas a resolver. De novo, tudo que Deus cria é bom, é perfeito, é puro. Logo, essa alma é pura, sem pecado. E os textos que nós citamos anteriormente também vão contra essa teoria. Romanos 5,12, Romanos 3,23 e Salmo 51, verso 5. Os defensores da teoria do criacionismo da alma, eles se valem de alguns textos bíblicos para tentar sustentar a sua teoria. Por exemplo, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A ideia é que Deus deu o espírito a cada ser humano, individualmente, a cada novo ser nascido. Isaías 5,16, porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Os adeptos da teoria do criacionismo afirmam que a cada alma que nasce, Deus cria um fôlego de vida específico para ela. Na verdade, Deus criou uma única vez o fôlego de vida e deu a Adão, que é a matriz da humanidade. Um outro texto que eles usam também, Zacarias 12, 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele.
Novamente, os criacionistas estão dizendo que Deus cria, 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 cria almas e almas e almas e almas e espíritos. Se Deus cria, é bom. Se Deus cria, é sem pecado. Mas nós sabemos que o pecado está incrustado na alma do homem desde o seu nascimento. Se Deus criasse uma alma em estado de pecado, ele seria o autor do pecado. E nós temos uma terceira teoria, a teoria traducianista. Deus criou o homem. Deus deu ao homem o poder de gerar outro homem completo. Quando Deus fala, lá em Gênesis 1:28, Deus abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse multiplicai não é apenas o corpo. Esse multiplicai é corpo, é alma e é espírito. Podemos dizer, a grosso modo, que o homem não é o criador, mas o multiplicador. O primeiro homem, Adão, usando uma analogia, é a matriz. E a raça humana, suas cópias. A raça humana, sua cópia. Os demais homens, demais mulheres, suas cópias. Deus fez o homem como seu representante na obra da criação dos demais seres humanos. E nós vimos aqui que privilégio indizível Deus deu a Adão. Homem mais mulher igual a novo ser humano. Homem mais mulher igual a corpo. Homem mais mulher igual a alma. Homem mais mulher igual a espírito. Corpo, alma e espírito. A Bíblia nos informa que Deus encerrou o seu período de criação. Deus não está criando novos seres humanos. Caso contrário, pensa comigo, Deus não faria outra coisa a não ser criar, 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 criar e criar. Lá em Gênesis 2:2, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, acabou a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Essa é a teoria que melhor explica o pecado original, pois somos todos cópia, descendentes de Adão. Após sua queda, todo ser humano nasce em pecado. Deus criou Adão, Deus criou Eva à sua imagem e semelhança. Se eles não houvessem pecados, todos nós seríamos semelhança de Deus, porque ela estava refletida em Adão. No momento em que Adão peca, no momento que Eva peca, no momento que existe a queda, esse reflexo é arranhado. E agora nós, ao invés de sermos como Adão e Eva, imagem e semelhança de Deus, nós agora somos imagem e semelhança de Adão, imagem e semelhança de Eva. Ou seja, nós temos a cicatriz do pecado conosco. O pecado original nasce conosco. Então essas são as três teorias da criação da alma. As três teorias acerca da existência da alma. Quais são as divisões da alma? A alma é composta de três partes. A mente, que é o conhecimento, é o saber, é o lembrar, é o intelecto do ser humano. A vontade é o buscar, é o recusar, é o escolher. Na vontade repousa o livre-arbítrio do ser humano. Na mente repousa o intelecto do ser humano. Na vontade repousa o livre-arbítrio do ser humano. E nós temos uma terceira parte, a emoção, o amor, o ódio, a alegria. Na emoção repousam os sentimentos do ser humano. E essas três faculdades, mente, vontade e emoção, constituem a personalidade humana. E segundo alguns pesquisadores, a mente é a função mais importante da alma. É através dela que alcançamos o pleno relacionamento com Deus. É por ela que entendemos a vontade de Deus em nossas vidas e percebemos tudo o que está à nossa volta. O nosso segundo tópico é entre o espírito e o corpo.
Como funciona a comunicação da alma com o mundo material, com o mundo exterior? E como funciona a comunicação da alma com o mundo material, com o mundo interior, com o mundo espiritual? A comunicação da alma com o mundo material, com o exterior, se dá através do corpo e de todas as características que nós já vimos aqui nesse estudo. A comunicação da alma com o mundo imaterial ou espiritual, ou interior, se dá através do espírito. O nosso espírito é responsável por conversar com Deus. Está lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito, e aí Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, o espírito humano, que somos filhos de Deus. O Cântico de Maria, por exemplo, agradecendo a Deus, ao saber que seria a portadora do Salvador, também mostra essa comunicação. Lá em Lucas 1, 46 e 47. Diz então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vamos ampliar um pouco mais então esse conceito de comunicação da alma. A comunicação alma e espírito. A alma e o espírito são inseparáveis. A união da alma e do espírito é indissolúvel. Mesmo após a morte, a alma e o espírito continuam unidas, não se separam. Continuam unidos, alma e espírito. A comunicação alma e corpo humano. Através dos nossos órgãos sensoriais, a alma se comunica com o exterior. Os 5 sentidos são o elo de ligação da alma com o mundo exterior ao corpo. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então essa é a maneira da alma comunicar-se com o mundo exterior e com o mundo interior. A alma abatida, e aqui esse subtópico ele faz alusão ao Salmo 42, onde fala de uma alma abatida. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. A alma se entristece, a alma tem dor, a alma tem mágoa. É na alma que estão os sentimentos. É na alma que estão os sentimentos. É na alma que estão tanto os bons quanto os maus sentimentos. O nosso segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Primeiro subtópico, distinção das substâncias. Segundo, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Terceiro, materialismo e teologia. Primeiro subtópico, distinção de substâncias. Aqui nós temos uma referência a Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Se não podem matar a alma ela é imortal. Temei tanto aquele que pode fazer perecer no inferno, que é eterno, a alma e o corpo. A imortalidade da alma. Essa é a questão. E o título aqui já responde a pergunta que se perpetua por séculos. A alma morre? Ela é mortal ou imortal? Todos nós sabemos que o corpo morre. Nesse quesito não reside qualquer sombra de dúvida. Mas quanto à alma, quanto ao espírito, o que acontece com eles? Nós somos partidários da imortalidade da alma. Cremos piamente que ela não morre, continua existindo após a morte do corpo. Existe assim um estado intermediário que trata do estado da alma e do espírito entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo. Nós vamos tentar explicar isso aqui de uma maneira mais clara e objetiva. A pessoa é uma unidade. A pessoa é uma unidade tríplice: corpo, alma e espírito. Após a morte, esse trio é separado. O corpo perece, independente do evento causador da sua morte. Agora não é mais um trio, agora é um dueto: alma e espírito. A alma e o espírito nunca se separam, ficam juntos para sempre. Com a morte física do homem, alma e espírito passam a se constituir, podemos dizer, um corpo celeste, logicamente com uma única parte imaterial. Nessa única parte imaterial estão juntos alma e espírito. Essas duas partes continuam vivas e conscientes.
Eles, alma e espírito, após a separação do corpo, continuam conscientes. Afinal, a palavra morte significa separação. Existe uma separação do corpo. A alma e o espírito são separados do corpo. E aqui nós temos duas possibilidades da existência da alma e do espírito juntos em um corpo celeste. A alma e espírito das pessoas que morrem sem salvação vão para o chamado Seol no hebraico ou Hades no grego. Ficam ali em tormento. A alma e espírito das pessoas que morrem salvas vão para junto do trono de Deus, preservadas e guardadas em um descanso. Só que descanso aqui não é morte. A alma e espírito irão retornar do Seol, do Hades ou junto do trono de Deus e voltarão a ocupar o corpo do qual se separaram por ocasião da ressurreição. A alma e espírito vão voltar para o mesmo corpo de onde saíram. E o sono da alma, que é tão propagado, que é tão divulgado, que é tão trabalhado por alguns grupos? O sono da alma, ou inconsistência da alma, é uma doutrina defendida por grupos denominados mortalistas, porque creem na mortalidade da alma. Algumas igrejas, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendem que após a morte do corpo, a alma entra em um estado de sono e será despertada desse sono por ocasião da ressurreição. Bom, vamos analisar aqui alguns argumentos dos nossos amigos mortalistas. A palavra dormir. Essa palavra na Bíblia geralmente diz respeito à morte. Por exemplo, Paulo escreveu aos Tessalonicenses 4:13, lá na primeira carta: Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Jesus também utilizou a palavra dormir para referir-se à morte de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículos 11 a 14. Assim falou e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Logo, o sono da alma diz respeito à sua morte. A grosso modo, entendem muitos grupos que a alma morre, mas ela ressuscita para encontrar-se novamente com o corpo que também será ressuscitado. A alma dorme, mas será despertada do seu sono para unir-se ao corpo no momento oportuno. E aqui no escrito de Paulo que nós lemos, e também na fala de Jesus, existe uma palavra, uma expressão que nós usamos em teologia, que nós usamos quando estudamos a palavra de Deus, chamada eufemismo. O eufemismo é uma forma de abrandar, de suavizar uma palavra tão forte quanto a morte. Então Paulo estava suavizando o seu discurso. Jesus estava suavizando o seu discurso. E ainda hoje, em muitos círculos cristãos, dizer que determinada pessoa dormiu no Senhor ou descansou no Senhor é uma clara alusão à morte dessa pessoa. Então aqui Jesus usa um eufemismo, ou seja, para abrandar essa expressão morte. Um outro argumento que os mortalistas utilizam é a inconsciência da alma. E usam para isso um texto que está lá em Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Acontece que no livro de Eclesiastes existem duas perspectivas. Aliás, em toda a Bíblia Sagrada, em hermenêutica, nós entendemos dois fenômenos nos textos. Em hermenêutica, nós estudamos os textos e nós temos que saber a qual fenômeno o texto está
escrito, de qual fenômeno ele está se valendo. Por exemplo, nós temos o fenomenológico. É o fenômeno quando o texto se refere à perspectiva humana. E o fenômeno numerológico, quando o texto se refere à perspectiva divina. O texto de Eclesiastes aqui citado é fenômeno fenomenológico, ou seja, da perspectiva humana. Nós não conhecemos o que se passa do outro lado. Não existe comunicação entre aqueles que estão vivos com aqueles que estão mortos. Para evidenciar a imortalidade da alma, temos a parábola do rico e do Lázaro. E aqui também reside uma dúvida: essa passagem é uma parábola ou não? Os mortalistas, adeptos do som da alma, afirmam que é uma parábola. Já os imortalistas entendem o texto como sendo literal. A palavra parábola significa comparação, e nesse texto aqui não existe uma comparação, como por exemplo, o reino dos céus é comparado a tal coisa. Aqui nós temos na parábola do rico e Lázaro, chamada de parábola, entendida por muitos como parábola, mas na verdade nós temos aqui um texto literal, que explica muito bem que a alma e o espírito estão conscientes após a morte. Estão conscientes após a morte e não podem comunicar-se com o mundo exterior. Em certa feita nessa passagem, o rico pede para que seja informado os seus irmãos que aquele lugar ali é tormento, para que eles não venham para ali, também ao morrer não passem por esse mesmo drama que ele estava passando. Mas não havia comunicação, não poderia haver comunicação. Abraão disse ali naquela parábola que não haveria como haver uma comunicação entre os vivos e os mortos. Então nós temos aqui um texto literal. Aqueles que são imortalistas acreditam que o texto é literal. Aqueles que são mortalistas acreditam que é uma parábola. Chegando ao nosso terceiro tópico. Alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde, purificação e renovação. Como cuidar da alma? E aqui eu encerro o vídeo de hoje, citando Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Preenchamos a nossa mente com pensamentos bons, preenchamos a nossa alma com sentimentos bons. Passamos o nosso intelecto pelo crivo da palavra de Deus, e assim nós seremos felizes, e assim nós faremos outras pessoas felizes também. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, espero pelo seu like, espero pelo seu comentário e espero pela sua inscrição. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.